Retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate o racismo no Brasil. Eu tenho aqui uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e diz o seguinte: o racismo explica 80% das causas de morte de negros no país. O percentual de negros assassinados no Brasil é 132 vezes maior do que o de brancos, revela essa pesquisa. Intitulada Vidas Perdidas e Racismo no Brasil. Embora as razões para explicar esses dados não estejam totalmente claras, 20% da causa de morte de negros pode ser atribuída a questões socioeconômicas, como diferenças em relação a emprego, moradia, estudo e renda do trabalhador, segundo o pesquisador do IPEA, Rodrigo Leandro de Moura. A gente vê então que, como a gente estava recuperando, né? A gente terminou com a fala da Amanda, lembrando que essa luta é desde sempre, anterior mesmo a essas questões postas pela celebração do Dia da Consciência Negra, porque, na verdade, a libertação dos escravos não resolveu problema nenhum, deu continuidade a um massacre da população negra no Brasil, que, livre do trabalho cativo, foi enxotada para as periferias das cidades, porque não tinha espaço, não é? Nas grandes cidades, oportunidades de trabalho, de emprego, de acesso à educação, não é? Às políticas públicas. E essa realidade mudou muito pouco. Não é? Isso. Quer dizer, teve um grande avanço social no governo, ao longo do governo do PT, inegavelmente. Não é? A própria data do 20 de novembro foi criada pelo governo Lula, mas só foi mesmo regulamentada no governo Dilma agora, então recentemente. E que mostra exatamente a necessidade, não apenas, claro, de reforçar a luta, não é? Que a luta, como você bem disse, Amanda, vem já desde sempre. Não é? Ela não foi deflagrada pela data do 20 de novembro. Mas é significativo chamar isso de consciência negra, não é? Porque é preciso que a população negra mesmo esteja consciente da própria identidade, não é? E dos mecanismos de luta também pelos seus direitos, não é mesmo, Sargento Regina? Como é que aqui no Estado as denúncias de agressão ou de violência que sofre essa população? Na verdade, a gente fez uma avaliação. Nós pegamos, por exemplo, de abril de 2016, né, a setembro de 2017, a gente pegou todos os registros, né, de ocorrências que a gente teve lá na coordenadoria, e a gente verificou alguns dados que me deixaram perplexa. Por exemplo, a gente observou que a maioria das pessoas vítimas de racismo, primeiramente, eram mulheres. A maioria são mulheres. A gente também percebeu que esse racismo, ele sempre estava acompanhado de mais alguma coisa, né? Então, era um racismo mais uma homofobia, né? O preconceito, uma discriminação, violência intolerância, contra a mulher. isso, a violência contra a mulher, enfim. E a gente começou a associar, né? Ver que não era apenas um crime praticado, mas vários crimes contra aquela pessoa. Uma outra coisa que chamou a atenção foi que, em primeiro lugar, os registros de intolerância religiosa, por exemplo, foram na família, né? As pessoas que fizeram a sua queixa veio de pessoas próximas, de parentes, né? E aí a gente se preocupa muito com isso, né? Porque aí vem a questão de que a nossa sociedade, ela, como um todo, né, como bem falou aqui Yaroba Elizabeth, ela precisa ser reeducada, né? Então, o que é que ocorre? Em segundo lugar vem a escola, onde existe mais incidências de intolerância religiosa. Então, em primeiro lugar, a família. Segundo lugar, a escola. Terceiro lugar, trabalho e outros, né? E esse relatório, quando a gente entregou para a secretária de Segurança, a gente colocou para ela que essa questão do racismo institucional, ele precisava, sim, ser combatido, mas que também há uma necessidade, por exemplo, de que na grade curricular
dos profissionais de segurança pública, em especial, esteja lá o combate ao racismo, à intolerância religiosa e principalmente a garantia, né, e o conhecimento dos direitos. Né? É uma falha que também tem, por exemplo, eu sou graduanda de História aqui pela Universidade Federal. A gente não tem disciplinas que abarquem as religiões de matriz africana, pelo menos na sua grade obrigatória. Como a gente, né? A gente está falando de um Brasil plural, né, que tem toda essa diversidade e na maior instituição do Estado, que forma, né, esses professores que vão dar aula para nossas crianças, a gente não tem isso. Por quê? Né? Mas aí, Amanda, quando a gente pensa nisso, aí eu vou dizer da minha experiência como vereadora, né? Que a Casa Legislativa, que deveria ser do povo, ela é uma casa extremamente racista, homofóbica, intolerante, né? As casas legislativas são assim, são casas que criam leis, né? E você conta nos dedos os parlamentares que são realmente comprometidos com a igualdade racial. Você conta, você faz uma audiência, pode esperar para ver quantos vão estar ali. Né? A gente teve vários enfrentamentos na casa por causa disso. Né? Nós realizamos uma audiência e demos um xirê logo depois, né? bem rápido ali no pátio, e no outro dia nossa religião foi agredida. Né? Disseram que estavam tocando para o demônio, isso um parlamentar. Então veja o nível. Né? Quando um parlamentar sobe numa tribuna e diz um absurdo desse. Né? Nós tivemos discursos aí extremamente homofóbicos já nas casas nas casas legislativas. Então, assim, isso é outra coisa grave, porque são essas pessoas que formulam, né? Criam as leis e tal, e também não estão preocupadas com isso. Ô, Sargento Regina, a propósito, tem uma questão justamente de um telespectador que toca justamente nessa questão de como as pessoas reagem, né? Diz a seguinte: gostaria de saber qual o procedimento a ser tomado quando se é vítima de racismo. Existe delegacia especializada? Não. Pergunta de Amanda Porfírio. Na verdade, não existe. Né? A gente falou aqui há pouco, há uma proposta da coordenadoria e com o apoio dos movimentos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir ainda criar. Então, no caso desse, quando você é vítima de racismo, a primeira iniciativa que você tem que fazer é arrolar testemunhas. Né? É vítima de racismo, não deixe passar. Não deixe passar em branco. Faça tudo preto. Você arrola a testemunha. Você não pode ir para a delegacia, imediatamente você tem que ir à delegacia, fazer o boletim de ocorrência, não pode ir sozinho. Você pode ir sem advogado, não tem problema nenhum registrar o boletim. Mas faz-se necessário que você leve testemunha, porque senão vai ficar a sua palavra e a palavra daquele outro que lhe discriminou no futuro próximo, porque o agente institucional vai fazer o boletim, exija que coloque como discriminação racial. Porque muitas vezes quem está lhe atendendo vai fazer a interpretação como se fosse uma briga, uma ofensa, uma coisa bem menor do que um caso de racismo. Então, é vítima de racismo, arrole testemunha imediatamente, preste queixa na delegacia mais próxima e faz o boletim, porque a partir daí vai virar um processo, e aí depois a pessoa vai ser convidada, vai ser intimada a comparecer, e aí coloca para o movimento negro, né, para as organizações, que a gente vai estar lá acompanhando esse processo, como a gente tem ao longo de nossa organização, do movimento da sociedade civil. O racismo é tão perverso que durante algum tempo a gente trabalhou num programa onde era preciso um acompanhamento psicológico, né? Discutir, colocar na agenda pública tem sido nesses últimos 20 anos. Eu sou oriunda aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na década de 80, quando eu entrei, era um assunto que nenhum professor abordava, nem conhecia, poucos conheciam referência bibliográfica. Então, sempre me perguntam, por que você não vai discutir alcoolismo? Por que não discute, mas racismo? Quem é que você estuda? Bom, era o professor que tinha que me orientar.
sobre referência bibliográfica. Mas, enfim, sempre tem professores que vai para além do que está estabelecido e hoje a gente vê que mudou. Mudou por força da demanda das organizações, mudou porque a conjuntura exige que essas instituições ela ultrapasse as barreiras que impeça a sua institucionalidade não apenas fazer, mas sim pensar no transformar. Porque, enfim, só se enfrenta o racismo com esse aparato legal, jurídico e institucional. Sabete, as pessoas precisam primeiro ter consciência de que é um crime. É um racismo. crime. De posse dessa informação, quer dizer, sabendo, consciente de que existe uma lei e que taxa isso como um crime inafiançável, Verdade. ela tem que tomar essas precauções. Nós temos mais uma questão de um telespectador que pergunta o seguinte: como os movimentos sociais vêm atuando junto à sociedade para combater o racismo institucional, sobretudo os mais jovens que estão começando na militância? Questão de Adriana Fernandes, de Nova Natal. Sim, eu posso falar enquanto coordenadora do apoio, né, incondicional que a coordenadoria vem tendo dos movimentos nesse enfrentamento, né, porque realmente não é fácil. Né? A gente, além do racismo institucional, a intolerância religiosa, por exemplo, a nossa coordenadoria também trata das questões raciais com ciganos, indígenas, né? Enfim. E aí a gente também tem uma situação, por exemplo, com a nossa população quilombola, né? Nós temos várias comunidades quilombolas aqui no nosso estado e a gente tem dificuldade, né, para chegar nessas comunidades porque o acesso não é bom. As comunidades sofrem com falta de assistência dentro delas, né, de saúde, de educação, né? E assim, há uma dificuldade muito grande para as crianças se deslocarem. E aí eu volto, né, à questão que a gente colocou aqui, de estar mostrando para os municípios a responsabilidade que eles têm. Porque, veja bem, para cada criança quilombola que está na escola, aquela escola recebe um percentual a mais do recurso que vem normal, né, que já existe um fundo que já vem normalmente para a criança. Mas, se for quilombola, é acima disso. Então, esses recursos, eu particularmente, e já conversando com várias representações quilombolas, lógico que a gente queria muito que toda a comunidade quilombola tivesse uma escola, né, bem estruturada e tal, mas essas escolas que elas recebem as crianças e os jovens quilombolas, né, e até os adultos também, e não dão condições nem de deslocamento, né? E muitas vezes não dão também a questão da alimentação, porque a gente tem verificado, a gente tem denúncia com relação a isso, porque a alimentação, ela deveria ser também, esse dinheiro é exatamente para isso. Sim, né? E só para complementar, nós temos mais de 60 comunidades quilombolas no estado do Rio Grande do Norte, mapeada pela Quilombo, pela Jaguambiri e por outras organizações. Destas, 23 são certificadas, ou seja, se autodeclararam como comunidade remanescente de Quilombo, por isso que há políticas específicas que foram demandadas pelos movimentos sociais negros e quilombola e acatado pelo governo. E o que a gente presencia, o que a gente identifica dentro da Secretaria de Educação, que no censo escolar que é feito, poucos municípios, poucas secretarias, elas registrem que no seu município existe comunidade quilombola. Isso reflete o que a gente está debatendo aqui, que é o racismo institucional. Né? E quando se tem uma política mais específica, diretamente, por exemplo, essa da questão da educação, ter um percentual justo, que poucas professores se deslocavam para aquelas comunidades, alegando a distância, assim como as equipes de saúde da família.
Então, dentro do Ministério da Saúde também existem, né, uns critérios, não é assim, só porque existe comunidade, não. Existem os critérios para que os municípios acessem, e poucos têm acessado. Isso reflete na má qualidade, no atendimento e no difícil acesso às políticas públicas, né? Quando o IPEA sinaliza esses dados, e aí a gente vê que não é apenas o IPEA, todos os órgãos oficiais, IBGE, PNUD, sinaliza e coloca onde se encontra a população negra desse estado, desse país, né? E aí, considerando essa pergunta, né, que a Adriana fez em relação à questão do racismo institucional, sobretudo para jovens, né? Certo. E aí eu só queria colocar como uma antiga jovem, que é um termo que hoje a gente discutiu a tarde inteira no curso que a gente estava fazendo, e eu, como antiga jovem, acredito, né, que os nossos passos vêm de longe, né? A gente não está começando roda. E essa juventude, né, ela é reflexo das nossas ancestralidades. Elas vêm mais preparadas. Essa é a opinião da antiga jovem aqui presente. E elas têm uma capilaridade, né? E vem num momento de tecnologia que é uma ferramenta que vai cada vez mais empoderando, no sentido de que a gente não vive no mundo de lamentações. Nós somos todas muito bem preparadas, nós somos poderosas, e essa juventude, e aí eu queria deixar a palavra aqui, para as atuais jovens, né, como reflexo, né, dessa juventude. Amanda. Como é que eu posso falar? Eu sou de um coletivo de mulheres negras, que é as Carolinas. Aproveitem, Instagram, Facebook. E eu acho que somos 11 meninas, né? Obviamente todas negras, todas entre, no máximo, 35 anos, entre 20 e 35 anos. E pra gente se reconhecer enquanto negra também foi um processo. Eu não nasci preta, né? Eu descobri há pouco tempo, há mais ou menos uma década, que eu era negra. Então, como é que a gente sente? Como você falou no início do programa, o racismo ele bate em questões muito pessoais, muito específicas, individuais, né? Muito sentimental, né? E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente se encontra com outras, depois a gente reconhece nas outras. E que não é uma tarefa fácil, porque disseram pra gente o tempo todo que ser preto não era uma coisa boa. Minhas tias, minha mãe, eram mulheres negras, expressivamente negras, cabelo crespo, muito... Mas o tempo todo minha mãe me chamava de morena. Como é que eu ia entender que ser preta era uma coisa boa? Não era. E depois dos 20 eu comecei a pensar sobre feminismo, que também feminismo não é a pauta das organizações políticas, né? Porque a mulher está dentro da questão econômica, a gente acaba com o capitalismo e vai o resto, mas não é. E chegando no feminismo, eu comecei a ver que ainda existia outra peculiaridade, porque não bastava ser mulher. Você ser mulher e preta era outra razão. E aí eu vi outras mulheres negras, inclusive aqui na universidade, que resistiam o tempo todo. E eu acabei me reconhecendo nelas. Aquilo que para mim era individual, aquilo que para mim só eu passava, aquela dificuldade de criar os meus filhos, aquela dificuldade de tomar o meu curso, aquela dificuldade toda que a gente vive aqui, não era um problema meu. Tinham outras. E foi assim que eu consegui, de fato, estar na luta mesmo. No coletivo As Carolinas, eu consigo me reconhecer. Eu sou uma Carolina. E fazendo menção à Carolina de Jesus, que eu também me reconheço nela. Uma preta favelada que catava papel no Rio, São Paulo, para poder criar os filhos. Eu escuto um poema dela, eu vejo a dificuldade que eu tenho para criar meus filhos. Com a bolsa de, por exemplo, R$400, né? E que eu tenho que estar ali de manhã cedo, lá no curso, disposta, feliz da vida aqui. Vamos lá, estou aqui firme e forte, porque eu não só tenho a universidade para ver, né? Então, isso, para a gente que é mais jovem, de fato reconheço que os nossos passos vêm de longe, muito longe. A nossa antiguidade, a nossa ancestralidade é profunda, né? A minha relação com a religião também foi recente, porque não conseguia ver no cristianismo, como é que eu posso dizer, não conseguia me ver naquele Deus.
E quando eu tenho os orixás, quando eu tenho os mestres, caboclos, eu consigo ver que eles são iguais a mim. Só que no processo de evolução diferente, eu me sinto abarcada, né? Mas por que eu consigo ver isso hoje? Porque eu reconheço em outras mulheres negras, hoje, a luta que eu também passo para sobreviver. A resistência o tempo todo. Quais são os jovens que mais morrem? Nunca tinha parado para pensar nisso antes de chegar no feminismo negro. Quais são os jovens que mais morrem? Porque eu tenho medo quando meu filho vai para a escola, porque ele tem um cabelinho enrolado, tem um cabelo crespo. Porque outro dia eu cheguei para minha cunhada, meu sobrinho saiu de casa, feliz da vida, quer cortar o cabelo, ele voltou com um corte normal. Eu fiz, não entendi, Gabriel, o que é isso? Pensa que ia fazer uma raspagem, sei lá, um desenho, aí minha cunhada grita da cozinha, você é louca se a polícia pegar ele? E aí, tenho certeza de que uma mulher branca com um filho branco não tem esse medo. Ser mulher e negra é um ato de resistência que a gente não se faz sozinho. Eu estava lembrando ontem, eu estava em casa com minha irmã preta, e aí também do coletivo, ela, nos alvoroços dela, foi abrir a porta e gritou. Eu fiz pronto, é um ladrão que entrou. Eu corri para vestir a roupa. Qual é o homem que vai, na ameaça de um assalto em casa, correr para vestir uma roupa? Eu lembrei, eu fiz isso porque eu sou mulher. Amanda, a propósito, tem uma questão de um telespectador justamente sobre o grupo Carolinas, vamos ouvir. Como funciona a atuação de grupos como esse, as Carolinas, como atuam e como conhecer e participar de tais movimentos? É uma questão de Aline, de São Gonçalo do Amarante. Então, o coletivo, a gente tem uma página no Facebook, é As Carolinas, no Instagram também. Como é que a gente atua? Como eu falei, somos mulheres pretas e todas nós temos as especificidades de ser preta. Muitas de nós não trabalham, muitas de nós não estão na universidade, outras têm filhos, a gente tem inúmeras demandas. Então, a gente não traz essa discussão do macro para a gente, para o micro. Não, essa discussão a gente leva do coletivo, das nossas vivências para fora. E isso é o que a gente faz. Dentro das nossas possibilidades, a gente atua. Onde é que a gente atua? Por exemplo, a gente fez atividades essa semana passada na comunidade do Galo. Por que a gente fez atividade lá? Porque eu tenho uma das companheiras nossas que trabalha lá e conhece a realidade dessas mulheres. Outro dia a gente fez uma formação aqui para as mulheres negras do estado, de coletivos, de organizações, até a Carolzinha estava lá. E aí a gente traz quem está perto e a gente vai fazendo, né? Esse foi um evento com mais de 40 mulheres, a gente trouxe algumas companheiras de fora, que também a gente bebe desse feminismo negro, de outras companheiras que já fazem essa luta em outros estados. A gente faz a luta aqui dentro da universidade também, a gente atua nos espaços que a gente está e também a gente se propõe a apresentar as Carolinas para todo mundo que quiser participar, vir para o coletivo. Claro que não é automático, né? Você precisa também se reconhecer ali. Né? Não é uma coisa simples, como a gente sempre fala, nós nos encontramos, assim, não foi simples, mas a gente se encontra e a gente consegue, às vezes né, não estou bem agora, porque a gente passa, não é porque a gente é feminista e negra, que a gente também não passa por isso, né, que todo mundo acha, mas você não sofre feminismo, porque você é feminista, você não sofre machismo, não, você não sofre assim, não, porque eu sou, né, o alien aqui, não, eu estou na luta porque eu passo, eu sinto na pele. Eu sei o que é eu ter que acordar às 5 horas da manhã, ter que deixar meu filho na escola às 7, em Passagearia, para estar na universidade às 7. E outras pessoas passam por isso também, porque eu moro bem longe. Né? E eu sei, e as Carolinas no coletivo a gente sabe. A gente sabe o que é ser trabalhadora de call center, a gente sabe o que é ser bolsista dessa universidade com R$400. A gente sabe o que é ser desempregada e é isso que a gente faz. A gente está o tempo todo lutando, o tempo todo a gente discutindo, a gente está se formando, porque a gente também, para se reconhecer, precisa conhecer. Como é que a gente vai conhecer uma Carolina de Jesus? Porque não vai chegar à universidade com essa pauta, olha, vem aqui ler essa autora, Carolina de Jesus. Não vai. Né? Olha, Caroline, agora você também é de um grupo, né? Você podia falar um pouquinho também do seu grupo. Sou da Regiomate, que é Rede de Jovens de Matriz Africana de Terreiros, aqui de Natal. Nós somos uma organização que, na verdade, é feita por pessoas que são de terreiro, jovens, né, de terreiro, engloba todos aqueles que fazem parte do terreiro e que se reconhecem nisso, né? Mas assim como a Amanda, além de ser de terreiro, eu sou uma mulher negra, né? E que vivencio todos os preconceitos e estereótipos possíveis por ser negra, mulher lésbica, negra e de terreiro, né? E a Yarobá estava falando aqui agora há pouco a respeito do curso, né? Um dos ambientes em que eu mais presencio situações de racismo e intolerância religiosa é dentro do meu curso de serviço social. Eu sou uma das poucas negras que tem na minha sala de 35 pessoas
com um homem branco, o resto todos mulheres, e eu sou lá negra candomblessista. E candomblessista e sapatão, né? Claro, com pacote completo. Pacote completo, apesar de ser uma mulher feminina, né? Não ter o estereótipo do que elas esperam, mas estou aqui para isso. E diariamente eu sofro. Eu não tenho amigos dentro da minha sala de aula. São poucos aqueles com quem eu convivo. Porque existe um distanciamento, né? Aquela pessoa que é diferente. Eu não posso nem chegar perto para conhecer aquela pessoa que é negra, porque também as pessoas que a gente convive dentro da universidade, e principalmente estudando no setor 1, né, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo sabe o que é que eu estou falando, um setor 1 onde é um setor privilegiado, um ambiente... Eu falo o meu lugar de fala na universidade porque faz muitos anos que eu estou aqui, né? Vou me formar e são anos convivendo de manhã até à noite com pessoas racistas, com pessoas brancas, com pessoas que passam pelo corredor em fileiras e eu estou passando, parece que eu não estou ali, que eu tenho que ir para o canto para deixar as pessoas passar para que eu consiga continuar meu caminho, porque são pessoas que não estão vendo, né? Pessoas... ser negro na universidade é algo muito difícil. Ser negro nessa sociedade é tão difícil quanto, mas a gente tá aqui é como se esse não fosse o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. A gente não tem para que a gente tá aqui estudando. Para quê? Para quê que a gente vem para cá? Para que nós estamos aqui com conhecimento? Entende qual é o interesse? A sociedade não tem esse interesse. O interesse é que a gente cada vez mais se iniba, se torne cada vez mais invisível. Eu estava chamando a atenção para uma questão que tinha a ver exatamente com esse testemunho de vocês, Amanda e Caroline. É uma questão que eu vou só pontuar porque, para prestigiar os nossos telespectadores, ela diz o seguinte: gostaria de perguntar quais os desafios de ser estudante negra na UFRN, como é possível potencializar a luta estudantil com ênfase nas questões raciais. Questão de Joana Araújo, da Vila de Ponta Negra. Então, né? Não sei se a Sargento Regina Não, tem eu ia só, naquela hora, assim, eu escutando, né, a fala da Carol, e eu pensando o seguinte: poxa, se a universidade ela fecha, né? E aí quando uma universidade ela fecha e ela entrava, os presídios aumentam, né? E aí a gente puxa agora para a questão do sistema penitenciário. E aí eu posso falar bem disso de vários aspectos, né? Até por ter trabalhado dentro do sistema. E dentro do sistema penitenciário é onde tem o maior número de mulheres negros e negras. Da importância da luta pelo espaço de reconhecimento de identidade racial na universidade, não é mesmo? Como o Carol falou, a gente tá que ser negra na universidade, principalmente ser negra, porque ser mulher e negra né, babado. É babado aqui dentro. E a gente ou é invisibilizado aqui dentro da universidade, ou é convidado a sair o tempo todo. É uma fala na sala de aula que a gente não consegue, porque o professor toma a nossa fala e a gente fala, mas isso com todo mundo. Não, nosso coleguinha branco não rola. Né? É a falta de políticas, né, que realmente dentro da universidade que façam com que a gente permaneça aqui dentro, desde a questão da nossa religião, da nossa saúde mental. Porque eu experiência com as Carolinas, todos os eventos que nós, as Carolinas, fizemos dentro e fora dessa universidade, as demandas que as mulheres negras aqui dentro têm e lá fora são inúmeras. Então, eu acho que é basicamente isso. É o todo dia uma resistência. Eu acho que é isso que a Carol estava falando, é isso que eu falo, é todo dia uma resistência. Né? Maravilha, obrigado, Amanda. Nosso tempo estourou. Queria agradecer a participação de vocês, agradecer a participação de vocês que nos acompanharam pela televisão. E por inúmeras questões que vocês enviaram, a gente não pôde ler todas por causa do debate do programa. Queria lembrar a todos vocês, inclusive, que nós temos agora, o programa Grandes Temas, tem uma página no Facebook. E lá você fica sabendo o tema dos próximos programas, quem serão nossos convidados para o debate, assistir ou rever programas que já foram ao ar e também enviar sugestões para temas de outros programas. Então, participe, curta a nossa fanpage e o nosso programa, que acontece toda segunda-feira, 20h, aqui pela sua TV Universitária. Muito obrigado e uma boa noite a todos.